Olá, gente, boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos passando aqui novamente para aquele nosso encontro marcado todos os dias. Hoje nós vamos receber a doutora Raquel Bezerra de Menezes. Ela vai falar sobre mitos e verdades sobre reposição hormonal. Tirar o Wi-Fi? Tá só um minutinho que eu vou tirar o Wi-Fi aqui. Aí. Tirei o Wi-Fi porque o Wi-Fi está caindo muito. Pois é, então vamos receber a doutora Raquel Bezerra de Menezes. Ela vai falar sobre reposição hormonal. Mitos e verdade da reposição hormonal. Será que as mulheres devem começar a fazer reposição hormonal? Com que idade? E os homens, né? A falta de hormônio pode causar fraquezas, envelhecimento, fraqueza muscular, perda de massa muscular e muito mais. Vamos saber dela. Está chegando aí para esse nosso bate-papo, doutora Raquel Bezerra de Menezes. Ela vai falar para a gente se deve ou não deve, quando é indicado e quando é contraindicado fazer reposição hormonal, tá? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, entrando um monte de gente, que bom vocês estar sempre comigo, bater esse papo tão bacana, tão interessante e trazendo pessoas da melhor qualidade, porque só pessoas bem informadas que a gente consegue cuidar melhor da nossa saúde, da nossa vida, né? Então, trazer profissionais da melhor qualidade, isso faz uma diferença enorme, porque só um bom profissional que pode nos orientar melhor sobre qualquer assunto, e sempre que a gente traz essas pessoas aqui é para falar sobre saúde, alimentação e alguns outros bate-papos que a gente traz outros profissionais para falar sobre alguns outros tratamentos, e o pessoal tem gostado muito, e muito obrigado pelo carinho de vocês. Deixa eu ver se a doutora Raquel já está aqui. Deixa eu ver aqui. Luciana, Vanessa, Ana, Graziella, Kátia, Ernesto, Regina, doutora Raquel já está aqui. Olá, doutora. Boa Olá! noite. Nossa! Obrigado, viu, por você estar aqui. Tá reconectando, viu, gente? Só um minutinho. Caiu. Achei que... Não, não caiu, não. Vamos ver. Se a doutora Raquel, qualquer coisa, ela sai e entra novamente, tá? A doutora Raquel vai falar sobre mitos e verdades sobre reposição hormonal. Ó, caiu, mas ela volta novamente, tá? Ainda bem que caiu bem no começo, né? Antes de começar o bate-papo, né? Será que reposição hormonal é perigoso? Será que todo mundo pode fazer reposição hormonal? Será que é seguro fazer reposição hormonal hoje em dia? Vamos saber dela. Ela está entrando aí para esse nosso bate-papo, a doutora Raquel Bezerra de Menezes. Deixa eu lá ver, só um minutinho. Caiu. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, querida doutora Raquel. Deixa eu ver aqui. Sandra. Deixa eu ver, querida doutora Raquel. Ana, Tânia, Kátia, Adriana, Josiane, doutora Raquel está aqui. Caiu bem no começo, mas tudo bem, fica tranquilo.
Voltei? Voltou, doutora. Ai, graças a Deus. Boa noite, obrigado, viu, por você estar Boa aqui, viu? noite. Desculpa, eu apertei aqui alguma coisa que eu caí. Não, isso acontece. Se cair, volta, não faz mal, Pode né? me chamar, viu? Tá bem, doutora. Doutora, é seguro fazer reposição hormonal hoje, masculino e feminino? Então, né, André, tem muitas pessoas que têm medo, que têm receio de fazer a reposição hormonal, tem muito mito, tá? Uma das perguntas assim que o pessoal mais faz, né? Tipo, qual a idade que a gente tem que fazer ali uma reposição hormonal? Então, eu sempre falo para os pacientes, depende, tá? Depende do que, André? Depende dos exames do paciente, tá? Geralmente, nós sempre temos ali depois dos 30 anos, a tendência nossa é de diminuir a nossa produção natural de hormônio. Então, nós vamos diminuindo os nossos hormônios. Só que aí, por que eu falo geralmente? Tem uma idade certa, fixa? Não tem, né? Porque às vezes a gente tem que seguir ali a queixa do paciente, quais são as queixas que ele pode ter. Vem queixando de cansaço, né? Só que aí, pensa só, André, cansaço, você concorda que pode ser muitas coisas, né? Cansaço, você pode estar sentindo cansaço ou porque realmente você está trabalhando muito, dormindo pouco. Esse cansaço ele pode ser por conta da alteração hormonal da tireoide. Esse cansaço ele pode vir a ser por conta de ferro, de minerais e vitaminas. Então, assim, a gente tem que ter uma conversa com o paciente e olhar também o quê? A idade desse paciente para a gente falar assim, pode ser assim, uma parte de hormônio. A gente tem que olhar os exames dele, os exames laboratoriais, tá? Então, é através do exame de sangue que a gente também, junto com a queixa do paciente, a gente olha. Então, a idade depende desses fatores. E aí, o que vai, além dos sintomas, tá, Raquel? Você só falou cansaço. Então, o cansaço, diminuição da libido, tá? Isso para homem e para mulher. Lembrando que libido não é apenas hormônio, também está relacionado, tem N fatores, tá? Às vezes, André, o paciente, a mulher e o homem, tá? Os dois. Vem questionando assim, eu tenho uma diminuição de libido, da parte sexual, não tenho vontade, estou cansado. Aí é outra coisa que a gente tem que olhar. Será que a sua baixa libido é também cansaço, né? É preocupação? Porque isso também influencia. Mas não, Raquel, tô trabalhando normal, não tem nada a ver com cansaço, não. Mas eu percebi que eu tenho diminuição da libido. Aí a gente vai olhar os exames. Que a gente tem que olhar, quando a gente fala em libido, todo mundo pensa somente em testosterona. Então eu tô com baixa de testosterona. Pode ser, é um dos fatores de você ter uma baixa de libido. Mas tem outros hormônios, principalmente da mulher, que a gente tem que pensar primeiro. Por exemplo, o estrogênio. Nós dois, André, nós temos os mesmos hormônios, tá? Se a gente for pegar ali os exames, nossos vão ser iguais. O que vai diferenciar? Você tem mais testosterona do que eu e eu tenho mais estrogênio que você. Só que essa alteração do estrogênio na mulher, ela pode causar baixa libido, a mulher queixa de secura vaginal. Aí ela fala assim, poxa, eu não vou ter vontade nenhuma mesmo, né? Porque machuca na hora da relação. Dói, Aí né? a paciente tem uma incontinência urinária. Então, André, são tantas as queixas, a queixa de humor, tá? A paciente, ela fala, poxa, eu tô com alteração de humor, e não só de estar estressada não, tá? Humor de depressão também. Você acredita que tem muitas pacientes que têm isso, né? E então tem vários hormônios ali que a gente tem que pensar e vários sintomas, tá? Pode me Doutora, cortar, tá, André? Porque se deixar, eu vou não, não, falando, pode falando. falar, não. Super interessante, tá ótimo. Doutora, assim, aquele homem ou aquela mulher que ela faz atividade física, tem uma alimentação super bem cuidada, faz suplementação de vitaminas, né? E mesmo assim sente aquele cansaço. Parece que assim, a pessoa dorme no dia seguinte, levanta cansado. A maioria das pessoas, isso pode ser a questão hormonal, não é? Pode sim. E aí eu falo questão hormonal, esse cansaço, ele pode vir a ser assim, que nem a gente estava falando do cansaço porque a pessoa treina, você comentou, poxa, ela tem uma boa alimentação, ele treina, e mesmo assim acorda indisposto, é sim a parte hormonal. E é isso que o paciente ele relata, né? Ele fala assim, poxa, eu faço atividade física, eu tenho uma boa alimentação,
e eu não tenho o mesmo rendimento que eu tinha antes, né? A mulher, o homem, ele vai sentindo, André, ele vai percebendo assim que tá diminuindo, né? Ele fica mais cansado, aí ele quer ficar só no sofá, dorme demais ali à tarde, né? Então fica aquele cara ali só jogado no sofá. Que aí a mulher briga, né? Fala assim, pô, você só fica aí deitado. É, Mas pode vir a ser sim a parte hormonal, tá? E questão da mulher também, ela fala, poxa, eu tenho que trabalhar, meu corpo. Só que a mulher é mais, a mudança dela é mais drástica do que do homem. O homem, ele vai declinando. A mulher também, ela vai declinando, só que chega um momento dela ali da menopausa que, tipo, cai mesmo, sabe? Caio. E aí que ela queixa disso. Ela fala, nossa, meu corpo mudou. Além dessa questão do corpo que ela sente ali da pele, né? Que a mulher ela fala assim, me sinto mais envelhecida. É. Ela percebe aumento de gordura abdominal. Tanto o homem quanto a mulher apresentam mais dificuldade para a questão do emagrecimento, né? Não vamos pôr a culpa também só na parte de hormônio, né? Sim, sim. É claro que a alimentação, então assim, essa baixa de hormônio, ele vai prejudicar no emagrecimento? Vai. Mas assim, é claro que a gente tem que pensar na alimentação e no treino. Então, assim, se o seu metabolismo está mais lento, o que você vai ter que falar? Poxa, então eu vou ter que dar uma ajudinha a mais aí, vou ter que pensar, ter mais cuidado na parte alimentar e intensificar um pouco mais esse treino para eu não ter esse ganho de massa muscular, esse ganho de gordura, né? Mas sim, aí o homem, a mulher, ele queixa, ele fala assim, poxa, eu faço atividade física, tenho uma boa alimentação e não estou tendo esse rendimento todo. E aí, quando a gente vai pegar ali, é o hormônio que está influenciando também, uma das causas, né? Pois é, você vê, né? Como é que pode, né? Um hormônio fazer toda uma coisa tão, um destrago, né? Porque na mulher, secura vaginal, queda de cabelo, envelhecimento, desânimo, né? Então, é tanta coisa, né, doutora, que pode causar, né? Sim, é muita coisa que causa ali. O excesso é ruim, né? E a falta também. Por isso que você tem que fazer um Também. acompanhamento para ver qual é a quantidade certa. Não é a mesma quantidade que a sua amiga está tomando que vai ser a mesma que é para você, né? É, Então, é isso que eu falo com as pacientes. Tem que tomar um certo cuidado e às vezes assim, a quantidade de um hormônio em uma pode estar mais baixa e o hormônio, por exemplo, a testosterona na outra pode estar mais alta e não vai ser o mesmo tanto que elas vão tomar, né? Mas o que influencia, André, é muita coisa. E o que é mais engraçado, assim, engraçado não, né? O que a gente percebe mais ali é que a paciente, ela queixa ali, ela fala assim, o meu humor, como que mudou, né? Elas é, queixam. Sabe por quê? A paciente, uma das causas que a paciente, ela percebe é o fogacho, né? São os calores. E tem paciente que ela não tem esses calores, ela não tem esses fogachos. Aí o que que acontece? Ela não tendo esses fogachos, ela acha assim, então eu não tenho problema com o hormônio, né? Porque eu não sinto nada. Aí é engano, tá? Você pode ser essa sortuda aí de não estar sentindo nada, de ter esses sintomas, mas não significa que você não precisa de fazer a reposição. Porque a baixa de hormônio, ela pode influenciar em quê? Além da gente ter falado ali da gordura, né, da gordura abdominal, além da massa muscular, a gente tem a massa óssea. Então, a gente precisa fazer a reposição de hormônios, porque às vezes você não está sentindo os seus ossos fracos, mas essa queda hormonal enfraquece seus ossos. Por ok. isso que às vezes tende a cair e ter maior fratura, né? Por conta da É, parte de hormônio também. é verdade. Não, se a gente for analisar, Deus é tão perfeito que tudo é muito bem feito, né, doutora? Quando tira Exato. aquilo, né, muda totalmente, né? Então, e que bom que a ciência está aí para ajudar as pessoas a repor, lógico, sempre com responsabilidade, com um profissional, sem automedicar de maneira alguma, né? A dosagem sempre pode mudar de uma pessoa para outra, né? Então, automedicar nunca, né, doutora? Exato, exato. Eu posso responder uma pergunta que tem aqui, André? Pode, por favor, A deve. Tânia, a Tânia perguntou assim, ó, tem o úrico está um pouco alto.
Nunca fiz reposição hormonal. Preciso fazer a reposição? Então vamos lá, Tânia. Primeiro ponto que eu, assim, da sua. Eu vou fazer uma pergunta, mas se você já estiver fazendo, ótimo. Primeiro que assim, se você tem hipotiroidismo, eu não sei se você já trata. Se não trata, deveria estar tratando, tá? Então, que também é uma reposição hormonal, né? A tiroide é um hormônio, o hipotiroidismo é a falta desse hormônio. Então, se você não está fazendo, tem que fazer essa reposição hormonal. Agora, se você está se referindo aos hormônios estrogênio, testosterona, que você comentou aqui, né? Tenho hipotiroidismo, já Doutora, tenho 60, nunca fiz essa reposição. Oi? desculpa, cortou seu som agora, nesse Ah, é? momento. De Tá. novo. Então vamos lá, É Tânia. internet, doutor, não faz mal, tá? Não tem Você pode problema sair e nenhum. entrar novamente. Não sei se para vocês cortaram, entendeu? Mas cortou nesse momento. Então eu Tava vou indo tudo repetir, bem. tá? Então, se eu repetir, para quem já escutou, desculpa, vai escutar novamente. Mas você me corta, tá, André? Se falhar de novo. Pode sair e entrar novamente, por favor. Tá? Fica Você tranquila. acha melhor? Somos Você acha melhor brasileiros, não sair? desistimos nunca. Pode sair, entendeu? E voltar Tá. novamente. Então você me Tranquila, chama, tá? doutora. Simpática e linda, doutora, né? Legal, né? É, que bom. Eu acho que é um assunto tão necessário, tão importante, porque muitas mulheres, muitos homens deixam para lá e depois as consequências que pode vir depois, né? Envelhecimento, fraqueza, falta de cartilagem, fraqueza nos ossos, tanta coisa que pode provocar. Então, quanto mais cedo a gente cuidar, melhor. Se não cuidou mais cedo, cuida da agora em diante, né? Sempre tem ganhos. Nunca é tarde para a gente se cuidar, né? Deixa eu lá ver se a doutora entrou novamente. Sandra, Kelly, Ked, Simone, Luciana, Claudete Carvalho, Vanessa, Luci, cadê ela? Wagner, Fátima, Dilza, Lucimar, Ana Cláudia, Graziela, Tânia, Tereza, Bezerra, Bebel, Vivi, nossa, um monte de gente entrando, Sueli, Catarina, Nena, doutora Raquel, está aqui. Um monte de gente. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Tá. Doutora, e como que as pessoas podem fazer a reposição hormonal hoje? Tá. A reposição hormonal, tá me escutando direitinho agora? Tá? Tá indo bem? Tá ótimo. A Tá. reposição hormonal, ela pode ser vários tipos, né? Tem a reposição hormonal por via oral, tá? Tem a reposição hormonal em gel, tem a reposição hormonal injetável, né? Que a gente faz ali intramuscular, e tem a reposição hormonal via implante. Qual que é a melhor forma? Depende, tá, André? Não existe assim uma melhor forma. Tudo vai depender do paciente. A reposição hormonal ali em gel, tem paciente que ele vai lembrar de fazer, de fazer ali o uso do gel. Só que tem paciente que ele esquece, né? E aí não acaba fazendo a reposição de uma maneira correta. Nesse caso, talvez seja interessante o paciente fazer a reposição hormonal em implante. Só que a reposição hormonal via implante já é um pouco mais cara, né? E outra coisa assim que eu sempre priorizo ali, porque eu falo para os pacientes, reposição hormonal de hormônios bioidêntico. O que é o bioidêntico? A fórmula dele isomolecular é próxima ao que o nosso corpo produz. Então, vem a ser um hormônio que o nosso corpo está ali acostumado, né, à produção. Então, por isso que é importante que a gente faça ali a reposição. Não causa ali problemas para a saúde, né? Porque é um hormônio que ele vai estar ali idêntico ao nosso corpo, então não vai trazer ali os malefícios. É claro que
tudo depende, e por isso que existe uma consulta para conversar, por isso que existe uma consulta que a gente pede os exames para ver a indicação de qual é o melhor para aquele paciente fazer, tá? E a dosagem é para cada pessoa, a sua necessidade que é feita a dosagem, né, doutora? A necessidade que é feita a dosagem. Nesse momento que eu caí e quando eu voltei ali, estava aguardando, você já estava dando uma aula, né? Você já estava explicando que a reposição hormonal é para a parte óssea, é para a pele, é para hidratação, né? Tipo, da pele do paciente, é para a parte óssea, muscular, para secura vaginal, para a questão da libido, para retirar ali a dor no ato sexual, né? Porque tem a secura vaginal. As mulheres, elas já começam a apresentar, pela queda do hormônio, apresenta uma incontinência urinária. Então, a mulher, ela tem aquela corrida pro banheiro, né? Às vezes ela tosse ali. É claro que a gente também tem casos que é problema ali na bexiga, que às vezes é necessário cirúrgico, né? Essa daí da mulher... A bexiga caída, né, doutor? Isso, a bexiga caída. Então, tem casos que é da bexiga caída. Mas tem muitos casos que vem a ser por conta... A mulher, ela queixa muito, depois da menopausa, ela queixa muito de incontinência urinária, não, infecção urinária. E é por conta de hormônio, né? Então, assim, a mulher, ela não sabe. Ela fala, pô, eu tô tendo ali uma infecção urinária, tô tomando antibiótico direto, né? Porque vem a ser ali de Não uma sabe infecção. por quê. Só que é por conta de hormônio que ela tem que fazer, né? Então, você vê como que não é grande, assim, é vasto? Muito. É tantos ganhos, doutora, maravilhoso, né? Melhora muito a qualidade de vida das pessoas, que bacana isso, né? Melhora. E o que eu vejo mais em homem é que eles relatam assim pra mim, né? Que eles vêm aqui e eu pergunto pro paciente, qual que é a sua queixa? Eles falam, né, tipo, questão da parte sexual. Tem uns que falam assim, olha, realmente baixou muito. Tem outros que brincam, olha, eu não tô voando quanto eu voava antes, né? Mas tô bem. Mas o que eu vejo muito, assim, que os homens, as mulheres também, né? Mas falar um pouquinho da parte dos homens, a questão da disposição. A disposição que eles falam, assim, até mesmo da questão do humor, né? Eles falam assim, nossa, me sentia cansado, desanimado. Teve um que ele veio até aqui essa semana. Ele trabalha, né? Então, ele trabalha com uma empresa e ele foi para Espanha, né? E ele falou assim, Raquel, a empresa dele, quando ele tem que ir lá para Espanha, ele falou, é reunião direto. E nessas reuniões que ele tem que fazer, ele falou, pô, é muita concentração, foco. E como que ele percebeu a evolução que ele teve depois que ele fez a reposição? Por quê? Ele estava em baixa de hormônio. A partir do momento que você faz ali a reposição, você estabiliza. Então, tipo, pensa que você estava ali embaixo, aí você faz a reposição hormonal, poxa, você se sente bem, né? Você se sente disposto. E não é que, assim, toda vez, nossa, eu vou ficar alegre, feliz, sempre contente. Mas é aquela história, assim, você regulou o teu hormônio, poxa, e é vida que segue, né? Você fica na questão ali de sono, de controlar sono, questão de controlar o humor. E então, para os homens, assim, o que eu mais vejo ali, quando eles têm que fazer uma reposição, questão deles de concentração e de humor, né? Que eles falam que relata que estava assim meio que depressivo, né? Tipo, meio que vou ficar no sofá, tá bom. Então tudo não tem muito aquela vontade de sair de casa. E quando ele faz a reposição, ele percebe essa melhora. Que bacana, né? Que legal isso, né? É muito legal. Existem efeitos colaterais, doutor? E quais os cuidados que devemos ter? O cuidado assim que a gente tem que ter principalmente na dosagem, né? E toda vez quando eu falo com as pacientes é o seguinte, a gente começa numa menor dose. Então, não queira ter ali... aí a gente vai fazendo o quê? Ajustes de dose, tá? É claro que a gente tem uma noção ali através do exame, da idade do paciente, da queixa do paciente, mais ou menos ali o quanto que a gente vai entrar, né? Mas é melhor começar com pouco e aí sim a gente vai vendo aquela necessidade de aumentar do que querer começar com muito hormônio, né? Então a dosagem vai depender da idade e vai depender de quanto que ele tá ali nos exames dele, né? Exato. E lembrar também, André, que a parte de alimentação e atividade física é fundamental, tá? Quando a gente tem ali o excesso do peso, isso daí influencia, tá? O tecido adiposo, a gordura,
vou falar assim mais de uma maneira meio, ela converte muito a testosterona em estrogênio. Então, o homem, ele fica mais com hormônios femininos, né? Se você for ali dosado, que o hormônio masculino. Então, por conta ali do tecido, tem toda a cascata ali, a parte fisiológica para explicar, tá? Mas assim, então, o excesso, o homem, muitas vezes, ele perdendo peso, a gente consegue perceber o aumento ali da testosterona, né? Com somente ele ajustando ali a atividade física, a alimentação e perdendo peso. Mas, claro que a gente também não é somente isso. Tem casos ali que a gente tem que fazer a reposição. Não é somente... Porque é natural da gente, com o passar do tempo, perdendo os hormônios, né? A produção natural. Então, aí a gente precisa, sim, fazer a reposição, tá? Aliás, doutora, alimentação e atividade física é para a saúde, para todo mundo, né? É uma coisa que todo É, mundo cara. deveria fazer, não abrir mão, né? Quando você pensa na sua saúde, não dá para fugir disso, né? E eu tenho certeza, André, que todo mundo que você entrevista, tanto na parte psicológica, do neuro, do psiquiatra, do psicólogo, eles também falam da questão ali da atividade física, né? Porque realmente ele é essencial, né? Auxilia na questão do agente hormonal. Então, a base de tudo, primeiro, eu sempre falo para os pacientes, tudo é um conjunto, né? Se você faz ali uma boa alimentação, uma boa atividade física e faz a reposição, gente, é sucesso garantido, né? Porque em questão ali de saúde, em questão de longevidade, tá? É. Então, assim, e uma das causas também que o paciente sempre vem buscando, às vezes ele vem falando somente ali da parte hormonal. É importante, sim, a gente ajustar os hormônios, mas o que eu sempre bato também nessa tecla, André, é questão de minerais e vitaminas, tá? Por quê? É como se fosse ali um carteiro, tá, gente? A carta chegou no correio. Se você não tem esse carteiro ali para fazer esse transporte da carta, ela não vai chegar até ali o destino. Então, muitos minerais e as vitaminas, eles são meio que faz esse transporte, né? E até mesmo a Tânia, a Graciana, que ela comentou assim, sim, faço acompanhamento da tireoide, mas eu continuo tendo muita queda de cabelo e os pés estão com sensação de que estão queimando. Os pés com sensação de queimação, a gente tem que pensar também ali na parte vascular, mas o que a gente tem que pensar também? Será que ali não vem a ser uma baixa de vitamina B12, tá? Porque, André, baixa de vitaminas B12, tem pacientes que eles queixam de formigamento das mãos, nos pés. Pacientes que fazem uso de metformina, que é uma medicação para o diabetes, eles tendem a ter que fazer uma reposição também de vitamina B12. E uma coisa muito importante que eu falo para os pacientes, não queira se basear naqueles valores de referência dos exames de laboratório, André. O valor de laboratório, ele tá ali para ter um parâmetro. Mas, assim, dependendo do caso do paciente, se é um paciente diabético, né, que a gente olha ali, ele tem uma necessidade de ter uma B12 mais alta, né? Todos nós, aliás, temos, que faz atividade física. A B12 é para a parte nossa muscular, é para a nossa parte neurológica. Então, auxilia ali na questão também do raciocínio, na questão do sono. Então, essa sensação dos pés queimando pode ser vascular, tá, Tânia? Então, também tem que investigar isso. Mas, falando assim da parte de vitaminas, pode ser uma B12. Ela fala que continua tendo queda do cabelo, né? Ela tem um fator já hormonal, que é da tireoide, e ela faz o controle. E aí, você tem que ver se a sua tireoide realmente está funcionando bem, se essa dosagem que você está fazendo é a dosagem correta para você. A gente tem que olhar ali o T4 livre, que é um outro exame que a gente dosa ali para tireoide, e pensar também nessa queda de cabelo, se não pode ser ali falta de ferritina, né? Um exame que a gente também olha ali, que é a falta de ferro. Então, assim, são muitas coisas, né, André? Eu estou aqui lendo, É jogando no verdade. roteiro, tá? Precisa fazer, de repente, passar por uma consulta para poder fazer os exames, pedir tudo direitinho, porque às vezes foi o que você colocou. De repente a pessoa está tomando a metformina, cai a vitamina B12, sente tudo isso, ou a pessoa está tomando do grupo para colesterol, do grupo da simvastatina lá, que elimina também a coenzima Q10, que dá aquelas Perfeito. dores, não é?
que dá Que aquelas aula! dores musculares, né? Às vezes você precisa repor a coenzima Q10, melhorou, não é? Então, assim, Isso, por isso que é bom procurar um profissional, né, doutora? é verdade. É, Porque tem ali as partes numa consulta, a gente vê os exames, mas também tem que ver a queixa do paciente, né, André? Que você falou. Pode ser ali uma é, coenzima Q10 que a gente entra. E também é uma outra coisa importante, tá? É um tratamento que a gente está falando, né? Então, tanto da parte hormonal quanto de vitaminas. Então, às vezes o paciente pergunta assim para mim, tá, se eu começar a fazer a reposição, com quanto tempo que eu já percebo a diferença? Depende, né? Depende do seu metabolismo, depende da absorção sua da medicação, né? Tem paciente, depende da via de administração. Então, tem paciente que ele se dá super bem de fazer a reposição ali através da pele, né? Do gel. E tem paciente que vem falando para mim, André, Raquel, olha, já fiz tratamento em gelzinho, não tive sentir diferença nenhuma. Aí o que a gente tem que ver? Tem que ver se essa via de administração é boa para aquele paciente. Segunda coisa que a gente tem que ver, será que a dosagem também, né, era ali o tá ideal? adequada? Não teria que aumentar essa dosagem? Nem sempre, tá, gente? Não tô falando que não tive e vai chegar no médico lá pedindo para aumentar. Mas às vezes é a via de administração e aí sim, pode ser sim a dosagem, que aí o seu médico vai lá e ajusta, né? É. Então tem tudo isso para a gente analisar. E é bacana isso, porque essa coisa do paciente e o profissional, né, doutora? Porque esse papo, olha, doutora, melhorei, mas melhorei pouco, então vamos, de repente, entrar com uma outra via, né? Com uma outra medicação, né? É isso, é até acertar, não é? E tem que ser dessa forma, não é? Sim, tem que ser dessa forma até a gente ajustar a dosagem, né? É, Às vezes, para você pode acertar de primeira, ótimo, sim, perfeito. Mas às vezes não, através ali, e até mesmo a gente passa ali um tratamento, pelo menos eu costumo fazer assim, André, de 2 a 3 meses, né? E aí o paciente ele faz ali aquele retorno, também deixa ali à vontade para o paciente, né? Falou assim, ó, qualquer coisa também não é esperar só daqui 2, 3 meses para retornar, né? Para a gente conversar. Mas é um tratamento que a gente não tem como ali da noite para o dia, fez a é, aplicação, melhora 100%, né? é Então, verdade. isso. Não é, não é um analgésico que você vai tomar para tirar a dor, né, doutor? É que assim, o ser humano tem pressa sempre, somente quando mexe com a saúde, e para ele ficar doente, ele levou tantos anos, e ele quer resolver aquilo, às vezes, um dia para o outro, e não é, né? Tudo, Exato, cada coisa tem um processo, né? E tem que ter paciência, né? exato, tem. Tem que ter paciência, principalmente tem que tirar alguns mitos, né, da reposição hormonal, que é assim, reposição hormonal dá câncer, né? Hormônio dá câncer, o hormônio faz mal. Por isso que a gente faz ali uma bateria de exames quando a gente vai fazer essa reposição. E assim, o que os estudos têm mostrado, que é mais malefício você não fazer uma reposição, tá? Porque, ainda mais para nós mulheres, a tendência da mulher ter problema cardiovascular vem a ser após a menopausa. Por quê? Né? Por conta dessa baixa de hormônio. Então, por isso que é interessante a gente fazer essa reposição hormonal para não ter esse problema, né? Correr esse risco cardiovascular. Questão de diabetes também, questão ali de resistência de insulina. Também vem aí o que acontece? Se você tem uma maior resistência insulínica, porque vem ali depois da menopausa, você pode vir a ter ali futuramente também a diabetes, né? Então, isso também influencia. E só mais uma coisinha, André, que eu queria falar que a gente está falando em menopausa. Às vezes, muitas mulheres, fica ali na dúvida, como saber que eu estou na menopausa, né? A menopausa na mulher, ela começa, para o homem, ele tem aquele declínio hormonal. A mulher, ela também vem a ter esse declínio hormonal, mas quando ela entra na menopausa, diminui mesmo, mais brusco, né? Essa queda dela. Mas assim, a mulher ela começa no climatério, ela já tá tendo uma redução de hormônios e já tem indicação de fazer essa reposição. O que é o climatério? É aquele período que a mulher ela vai, menstrua hoje, aí depois ela passa 2 meses sem menstruar. Aí depois ela menstrua, aí passa 3 meses.
Quando você realmente entra na menopausa, é quando você fica ali 12 meses, um período de 1 ano, sem menstruar. Aí sim você entrou na menopausa. E claro que também a gente vê pelos exames, né? Pela taxa hormonal, se tem uma. Se já entrou na menopausa também, tá? Legal. Doutor, porque as pessoas têm essa preocupação, eu não faço reposição hormonal porque a minha mãe ou minha avó ou uma tia teve câncer. Ah, o homem, eu não faço reposição hormonal porque meu avô teve câncer de próstata ou meu pai teve câncer de próstata. É, hoje isso não é mais o vilão da coisa, né? Não, 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 até mesmo porque naquele começo, né, que eu falei, a gente repõe ali hormônios e hormônios bioidênticos, né, que vinham a ser ali próximo ao que o nosso corpo produz. E outra, por ter irmã, mãe, não tem mais essa indicação, a não ser que a paciente tenha ali um histórico, já tive um câncer, e aí não é uma indicação, e depende também, tá? Depende ali dessa conversa do médico, com o médico dela que tratou ali, do oncologista, mas já caiu por terra. E dos homens, né? Na realidade, tem estudos que mostram que a falta da testosterona, ela é um dos fatores também que pode causar ali o câncer de próstata, tá? A gente não vê, assim, jovens com câncer de próstata, né? A gente vê quem? Os homens mais velhos. Por Mas quê? é. Porque ele vem a ter ali baixa de testosterona. Então, o que é indicado? Que a testosterona, ela também venha a ser um protetor contra o câncer. Que a testosterona, ela também é um protetor cardíaco. A testosterona também é um protetor ali na parte nossa, na parte que a gente tem receptores neurológicos, nós temos receptores no cérebro. Então, a testosterona é sim muito bem indicada, os hormônios em si são muito bem indicados. Agora, o que teve um dia, um paciente que ele falou, vou descrever assim a história dele: 54 anos, diabético, acima do peso, baixa libido e baixíssima testosterona. Aí, o que ele precisaria fazer para melhorar? Claro, arrumar alimentação, fazer uma atividade física, porque ele perdendo gordura iria aumentar um pouco aquela testosterona, mas mesmo assim não iria ter aquele aumento tão importante assim, porque a testosterona dele estava bem baixa nos exames, tá? E aí eu fui e falei para ele de indicação, tal, tal. Aí ele falou pra mim, tá, doutora, mas eu também já escutei falar que o hormônio dá problemas cardíacos, que não sei o quê. Aí eu falei pra ele o seguinte: primeiro, o que a gente tem que perguntar: quem estava tomando? Precisava tomar? Segundo, qual a dosagem que a pessoa estava tomando, né? O que ele realmente estava tomando? Era só hormônio? Porque o que a gente escuta muito falar, fulano de tal tomava testosterona para ganho de massa muscular, para ficar bombado e infartou, né? Muitas das vezes o fulano estava assim tomando hormônio para ficar bombado, musculoso, em dosagens altas, mas ele também estava tomando outras coisas que dá problemas cardíacos, né? E aí leva que seja o hormônio. Pode ser um conjunto associado ali do hormônio que ele usou em excesso, mais as medicações que dá ali, porque às vezes o cara quer emagrecer e acaba tomando medicação ali que acelera, né, a parte cardíaca. Então juntou duas coisas. Agora, fazendo uma reposição hormonal, aí sim é saudável, né? Porque você produzia, vocês ali na melhor idade, ele estava com uma testosterona alta, que com o passar do tempo foi diminuindo, né? Não, E e só outra coisa. responder Tá, a Sandra, ela pergunta tá. assim, doutora, e quem tem nódulos e cisto, pode fazer reposição hormonal? Depende, Sandra, depende, tá, de que nódulos e cistos você vai fazer. Cisto, né? Cisto vem a ser simples. Agora, nódulos, aí a gente tem que ver o tamanho desse nódulo, se esse nódulo vem a ser por conta da parte de hormônios, tá? Então, não vou te responder assim tão claramente. A resposta vai ser assim, depende, né? Por isso que você levar ali teus exames e conversar com o seu médico, tá? Avaliar, de avaliação aí, nesse caso, né, Isso, doutora? Na- exato. e outra coisa, doutora, muita gente compra hormônios aí da internet, hormônios na academia, sem orientação médica, sem dosagem, sem origem, né? Não Aham. sabe de onde vem.
que o pessoal toma hormônio que vem do Paraguai, sabe? Estou falando nem mal do Paraguai, estou falando é o que A gente acontece, não sabe né? a procedência, né? A procedência. Isso é muito perigoso, né, doutora? Isso não pode ser feito dessa forma, não. Mas com um profissional orientado, com dosagem, tudo, você pode fazer que é seguro, né? Mas não vai fazer essas loucuras, né? Nunca. Eu atendi um rapaz jovem, né? O objetivo dele era emagrecimento, ganho de massa muscular, né? E tá. E aí, tipo, a gente iniciou o tratamento, ele perdeu peso. Só que aí o que, que ele acabou fazendo? Um amigo foi e falou, comprou um hormônio na internet, tá? E emagreceu, apresentou o resultado, era alguém lá da academia, e ele começou a tomar. Aí tudo bem. Ele foi e marcou, só que até então não sabia dessa história toda. Aí ele marcou consulta. Aí eu achei assim, eu falei assim, nossa, ele marcou consulta, sendo que o retorno dele seria mais pra frente, né? E ele marcou antes, mas eu falei, vamos lá, vamos ver qual que é a queixa dele. Aí o que, que ele contou pra mim? Que ele viu, esse amigo dele indicou pra ele comprou pela internet e começou a tomar. Só que no ano passado ele tinha crises, né, de síndrome do pânico. E aí essa medicação começou a deixar ele acelerado e tal. Aí eu fui ver ali o que ele estava tomando. São medicações ali que nem lícitas, né, para tomar, e muito menos da procedência. Aí ele foi e falou que depois ele tentou entrar em contato, pagou ali, acho que era R$ 2.000, uma coisa assim, Nossa, que né? absurdo. E aí o que, que ele falou? Aí depois da minha consulta, ele já tinha marcado com um psiquiatra que ele passava na época, né? Porque ele passou com esse psiquiatra, ficou bem ali, retirou as medicações, que ele já não apresentava mais ali síndrome do pânico, nem ansiedade. E aí, o que, que aconteceu? Desencadeou, né? E aí a gente foi ver ali, eu falei para ele, poxa, você não precisava disso, né? Dessa dosagem, a dosagem que ele estava tomando, mas foi eu falei para ele, agora você vai em consulta, vai passar com o seu psiquiatra, vai ver o que ele vai orientar você a tomar, né? Porque ele também estava ali em crise de ansiedade, né? Pois é, tá vendo? A automedicação nunca, e essas coisas é muito perigoso, tá? Exato. Automedicar, essas coisas, ficar comprando na internet aí, reposição hormonal, produtos que você não sabe a origem, sem dosagem, sem orientação de um profissional, nunca, né, doutora? Pelo amor de Deus. Tem mais uma pergunta aqui da Pode. Luzinete. Ela falou assim, doutora, depois de quanto tempo de começar a fazer a reposição hormonal faz efeito? Então, Luzinete, depende da dosagem que vocês... Vamos imaginar, tá? Se você tá ali com um déficit importante, né? Tipo, se você tá com aquela baixa de hormônio, quando a gente começa a fazer ali a reposição, o paciente ele já vai tendo uma melhora ali. Então, depende muito do organismo. Vou te falar uma média de os pacientes, tá? Tem pacientes ali de 2 semanas, tem pacientes de 3 semanas, que eles começam a apresentar, falam, nossa, questão de disposição. E posso falar de um que ninguém fala, que ninguém fala, né? Mas assim, às vezes a gente fica focando só na parte ali de testosterona, estrogênio, progesterona, que são os hormônios, a vitamina D, tá? Sim. A vitamina D, ela também vem a ser ali, a gente já sabe, é muito falado ali como um pré-hormônio. E déficit de vitamina D, eles também tá relacionado, foi falado muito no período da pandemia, né? Questão de imunidade. Então foi falado assim, vitamina D para questão da imunidade. Mas não é só isso, tá, gente? Vai muito além a vitamina D só para a imunidade. Ela tá relacionada quando a gente entra na menopausa. Tem a baixa ali dos hormônios que pode deixar os ossos mais fracos. Então a gente tem que fazer uma reposição, por isso que às vezes a paciente ela vai na consulta, né, ao médico, e ele já entra com reposição de cálcio para auxiliar na parte óssea. Mas os ossos ficaram mais fracos, digamos ali, tem maior propensão de vir a ter uma osteoporose, né, uma osteopenia, osteoporose por conta de baixa de hormônio. Então fazer a reposição hormonal vai auxiliar na parte óssea e, claro, também a vitamina D, e que ela vai fazer com que esse cálcio seja melhor absorvido para a parte óssea. Tá, além disso, da parte óssea, a gente sabe, tem muitos estudos assim que comprovam também na questão ali de depressão, tá, André? A Sim. vitamina D, ela tem que ser, a gente tem que fazer assim uma reposição. E qual que é o Importantíssimo. valor? Oi? Importantíssima a vitamina D, né?
Sim, e aí, de novo, a gente cai ali em valores de referência, que olha ali no exame de 20 a 80. Aí fala assim, eu tô com 20, eu tô bem. Então, o meu exame deu 20, o seu, André, deu 80. Então, olha que discrepância que deu, né? Então, assim, dependendo do caso do paciente, se é um paciente diabético, se é um paciente obeso, ele vai precisar de ter uns níveis, né? Tipo, uma dosagem maior do que um outro paciente, um paciente mais magrinho, né? Então, é tudo em questão de dosagem que a gente tem que olhar e é importantíssimo fazer, sim, a reposição da vitamina D para a parte óssea, para auxiliar na questão também ali da parte muscular, para auxiliar na questão de ansiedade, né, da questão de depressão. Então, é muito falado, assim, a gente quer falar, assim, de hormônios aqui, mas também falar da vitamina D sendo um pré-hormônio importante também. E a vitamina D, ela a gente chama de vitamina D, mas ela é um hormônio importantíssimo para a saúde da gente num todo, né, doutora? Sim. O nosso corpo, ele funciona o seguinte. Imagina que a gente vai fazer um bolo, tá? Aí a gente vai lá e fala assim, na receita vão 2 xícaras de farinha. Aí você vai lá e fala, poxa, não tenho 2 xícaras de farinha, eu tenho 1 xícara e 2 colheres. Tá, vou colocar aqui 1 xícara e 2 colheres, que é o que tenho de farinha. Vai sair o bolo? Vai sair, né? Mas não é a receita correta que tá lá. Então, o que eu quero dizer? Às vezes a gente tem ali falta para o bom funcionamento do nosso organismo, tá faltando ali um pouco ali de vitamina D, né? Você fala, mas tá bom, né? Tem 20 ali, tá legal. Então, deixa eu colocar aqui. E muitas vezes, assim, o nosso corpo ele precisa de maior dosagem para a gente até fabricar outros hormônios, porque a gente não tem minerais e vitaminas. Sim, Uhum. é verdade. Doutora, algumas ervas medicinais, alguns produtos, tratamentos naturais, principalmente para nossas amigas que estão na menopausa, que não quer entrar com os hormônios, a simicifuga, a amora miura, a isoflavona, são também produtos que ajudam muito na dosagem equilibrada, né? Exato. Quando a paciente ela não pode fazer ali uma reposição hormonal, né? E, e muitas ali com mito, tem medo, tá, André? Quando o paciente ele chega aqui no consultório, tem muitos que têm receio. Mas e depois para você tirar uma má informação da pessoa é muito difícil, né? Pra você tirar o medo da pessoa. Então, então, assim, eu sempre tento falar ali com jeitinho, falo assim, olha, você tem que fazer uma reposição. Só que às vezes tem casos de paciente, que nem você falou, que elas realmente não pode estar fazendo ali essa reposição. Então, a simicifuga, a isoflavona, a mora negra, todos esses daí, o que elas acabam auxiliando? Principalmente na questão ali de... Tem pacientes que elas venham ter a alteração hormonal, que a gente fala, questão da ansiedade, né? Então, se a gente entra com medicações ali naturais para auxiliar essa ansiedade, e essas medicações também auxiliam na diminuição ali do fogacho, né? Essas ansiedades, essa alteração de humor, ela ocorre por quê? Porque muitas das vezes a paciente ela não dorme direito à noite, né? E aí pensa assim, você um bom tempo ali não dormindo direito à noite, você quer dormir, tá cansado e tem algo ali que te atrapalha isso. Então, da alteração de humor, em qualquer um daria, né? Então, tem sim, a gente tem que recorrer a esses tratamentos naturais, né? Porque eles auxiliam bastante. E mesmo quem faz ali uma reposição hormonal, por que não também entrar ali com a parte de para a questão de ansiedade, né? Com coisas naturais para te auxiliar nisso, na questão do sono, né? Para diminuir ali o estresse. Casado, em conjunto, mesmo fazendo ali essa reposição hormonal, é interessante, né, André? E essa parte aí você Sim. sabe melhor do que eu. Imagina. Doutor, você tem o tribos terrestres, tem a maca peruana também, né? Que é muito legal, natural. Também o óleo de primo, o óleo de linhaça, o óleo de primo, as pessoas têm uma noção que acham que o óleo de primo é só para cólica menstrual. Não, o óleo de primo ele combate o envelhecimento, ele previne e ajuda a combater gorduras abdominais, ajuda na reposição hormonal, né? O óleo de prímula.
E também para cólica, para as mulheres que têm muita cólica menstrual, também ele é muito indicado, né, doutora? Você usa, se passa o óleo de prímula e o óleo de linhaça? Da realidade, assim, da parte natural, eu sempre oriento as pacientes, né? Tá. Porque isso daí vem a ser uma parte importante, é a base, que nem a gente sempre fala, a alimentação, né? A parte natural, isso influencia bastante, André. E aí é complementar, né? Então é importante e as pacientes elas relatam mesmo melhora, né? Então, assim, É. tem paciente que já chega aqui falando para mim, eu melhorei tomando Amora, né? E aí vai muito de paciente de organismo para organismo, né? Sim, sim. Um Mas abraço para Vila Velha, Graça, um abraço para Graça. Um monte de gente aqui entrando, doutora. Um que monte de bom! gente. Deixa eu ver se Doutora, posso responder o Jesué, Leonel. Ele pode, falou assim, ó, pode. remédios como a maca peruana e o tribulus terrestre. É um tipo de repositor hormonal masculino? Olha, eles auxiliam na questão ali da libido, tá? Eles podem auxiliar na questão de disposição, libido, mas para aumentar testosterona, ter esse aumento importante, não, tá? Haja tribulus e haja maca peruana para chegar em níveis da gente fazer essa reposição hormonal. Mas do mesmo jeito que eu comentei ali das mulheres, indico sim. O paciente fala para mim, Raquel, eu posso tomar tribulus e maca peruana para associar? Legal, tá? É um tratamento legal para fazer. Sim. Com dosagem também escolhe a procedência, não vai tomando qualquer coisa, não, gente. Sim, Né? com certeza. Oi, Lúcia, obrigado, boa noite. Doutora, quais são as vantagens realmente da reposição hormonal? São Olha, tantas, né? são várias, tá? Então, assim, vamos começar ali. Para a parte da pele, de estética, né? A mulher, ela queixa, ela fala assim, questão de envelhecimento. O homem também, né? Ele fala, pô, percebi que eu envelheci demais. Então, para a parte de reposição hormonal, para a pele, para a questão de a parte muscular, né? A mulher, o músculo é um órgão importante que a gente precisa. Então, às vezes a mulher ela fala, tá ali fazendo academia, né? Que, poxa, preciso ganhar massa muscular, mas eu não tô ali desenvolvendo tanto, né? Tipo, tanto a mulher quanto o homem. Então, a reposição ali de hormônios para auxiliar, para não perder essa massa muscular. E é importante a musculação, né? Eu sempre falo para os pacientes, ó, a gente tem que, a tendência nossa é perder massa muscular. Então, por isso que é importante fazer a musculação para você não perder essa massa, né? Tipo, então, a gente vai estar ali balanceando. Então, a reposição hormonal vai auxiliar também para não ter essa perda de massa muscular. Na parte óssea, né? Que a gente falou, se você entra ali na menopausa, se você vai perdendo ali testosterona, você perde massa, tanto muscular quanto a massa óssea. Tem uma queda, tem maior risco de fratura. Então, fazer a reposição de hormônio também é esse benefício. Na questão da libido, né? Não é porque entrou na menopausa que não tenha que ter ali a parte sexual. Tem que Não, a ter, gente tá né? ali, tem que ter. Então, isso daí influencia muito. Na questão do humor, né? O humor aí é um convívio social, porque a gente precisa tanto na questão ali dentro de casa, né? Quanto também no convívio com as outras pessoas, porque tem pacientes que elas relatam, falam assim, eu tô totalmente impaciente, assim, a pessoa tá dando resposta grossa para todo mundo, né? Então, também é a parte, isso aí acaba influenciando o social, né? Na questão cardíaca, né? Então, assim, a gente falando que quanto mais, se a gente faz a reposição de uma maneira correta, é um protetor cardíaco, então vai inibir ali hipertensão, doenças cardiovasculares, diabetes, tá? Na questão ali, a mulher percebendo uma incontinência urinária, então a gente tem que ver se não é a parte da parte motora ali, né, para verificar se não tem algum problema ali da bexiga baixa, que nem a gente brincou, mas também quando você tem essa baixa de hormônios, a mulher apresenta incontinência urinária e maiores casos de frequências de infecção urinária, né? Então, dos benefícios e questão do humor, né? O humor e a disposição também que relata. É tanta coisa boa, né, doutora, que as pessoas têm que procurar e se cuidar, né? Um abraço para o Exato. doutor Daniel, que está aqui, a Elisa. Nossa, tanta gente entrou. Obrigado pelo Legal. carinho.
carinho de vocês, Agradeço. tanta gente, entrando um monte de gente, doutora. Doutora, como é que as pessoas marcam uma consulta com você? Eu tenho através do Instagram, né? O meu Instagram é @DRA Raquel Menezes. Tem também o telefone, sou aqui de São Paulo. Vou colar aqui o telefone, tá? Que eu não decorei ainda. Ninguém sabe. Gente, é o 011, tá? 914534790. 011 914534790. Eu fico aqui em São Paulo, né, na Clínica Arquê, na República do Líbano. E eu aguardo vocês. É muito bom falar, né? Tipo, eu acho que é a nossa terceira live, né, André? É a terceira. Já posso pedir música, a terceira. E vai fazer muitas, se Deus quiser. Ó, então quem quiser marcar uma consulta, doutora Raquel, Raquel com quê? Tá? Isso. Doutora Raquel Bezerra de Menezes, tá? O telefone. Consulta online também pode ser, né, doutora? Sim, sim. Pode ser. Ó, 011 91453 4790. 11 91453 4790. Né, doutora? Exato. Doutora, eu queria aproveitar e falar com você, que você é médica, sobre esse caso desse anestesista, dessa coisa tão cruel, tão Absurdo. desqualificada, que isso não tem nome, né? Para começar, as mulheres têm que ser respeitadas em todo momento da sua vida, né? Mas naquele momento que a mulher está dando à luz, trazendo uma vida, aquilo é de uma agressão, de uma podridão tão gigantesca que você não tem palavra para falar o que pode ser aquilo, né? É tão cruel, é um desrespeito tão grande com uma mãe, num momento tão sublime e tão especial, um monstro daquele. Tudo bem, ele não representa todos os médicos, tenho Não. certeza absoluta disso. Mas é muito cruel e muito triste, né, doutora? É um absurdo isso daí, né? Porque assim, você vê que é sei lá, uma doença, um falta de não dá nem para justificar, né? Não dá nem que usar palavras, Sim, porque assim, é um rapaz jovem, né? Tipo, a probabilidade ali de sair, de ter várias pessoas, então sai toda noite, pega quem quiser sim. pegar, né? A vida é de cada um, então ninguém tem direito de julgar, mas nesse momento, sem o consentimento da pessoa, e ainda nesse momento um absurdo. Imagina o psicológico da mulher, né? Porque tipo, você tá ali, já tem a parte hormonal da mulher que tá ali naquele momento dando a luz, que é um momento ali de felicidade, de alegria, mas ao mesmo tempo tem muitas ali que tem a parte psicológica, né? Que tá ali abalada e ainda acontecer isso. Imagina, né? Então, realmente não representa de jeito nenhum, né? Acho que nenhum ser humano representa isso. É um absurdo que foi feito mesmo e não vejo uma lógica, né? Porque hoje em dia, eu tava comentando isso hoje com as meninas, assim, a probabilidade de você sair e conhecer várias pessoas existe. Por que a pessoa vai fazer um negócio desse ali, nesse momento, no trabalho? Não sei. Né? E num momento tão, tão lindo, tão mágico, né? Que é vida, Exato. né? É um momento grandioso, nada é maior do que aquilo. É Deus, aquilo é Deus, é vida, né? É, Então, fazer isso é muito cruel e eu sinto muito também por tudo isso. E uma pessoa que teve o privilégio de fazer medicina, que a gente sabe que é um curso caro, puxado, né? E sim, ele jogar também tudo isso, ele teve esse privilégio de conseguir ser médico e jogar tudo isso para água abaixo, no lixo também. sim. Que pena, né, doutora? Pena, porque a área dele é uma área linda, né? Tipo, o É, anestésio ali é uma parte muito bacana, muito importante
uma cirurgia, né? É essencial ali. E a pessoa simplesmente, sei lá, que joga isso, É, inferniza a vida das pessoas, né, dos outros que é, estão ali, é, e, e jogou a dele também. Que Deus ilumine a cabeça dessas vítimas, né? E elas Exato. possam superar isso o mais rápido possível. Que isso pode Não, ficar marcado na vida dessas pessoas, né, Dora? Deus quiser que a pessoa tenha uma boa estrutura, né? Tanto um apoio É, ali familiar, Deus, porque só pode isso daí é, para orientar nesse momento, né? é verdade. Doutor, só a última perguntinha. Por gentileza, uma amiga nossa tem 60 anos que entrou aqui, ela tem ácido úrico e ela nunca fez reposição hormonal, ela quer saber se ela pode fazer. Será que ela foi aquela que a gente cortou quando eu fui falar? Acho que é, né? Aquela que quando eu caiu a ligação. A Ah, tá. reposição, ela falou, acho que ela tem hipotiroidismo. Então, assim, você pode sim fazer a reposição hormonal, tá? Você vai ver ali os teus exames e aí o teu médico vai ver ali a necessidade, quanto que tá o teu hormônio, o que que vai entrar. Se é com estrogênio, progesterona, com a testosterona. Mas o fato de você ter o hipotiroidismo e o ácido úrico não justifica de você não fazer a reposição hormonal, tá? E claro que também, assim, aí tem os cuidados alimentares, tudo por causa e tendo também esse controle do ácido úrico, né? Que é importante também, tá? Mas pode. Doutora, muito obrigado, gratidão. Gratidão a todos que estiveram com a gente aqui. Amanhã estou de volta aqui com mais esse bate-papo, né? Tão importante e trazendo profissionais bacana, que traz informações para vocês, como a doutora Raquel. Se você quiser marcar uma consulta da doutora Raquel, só você manda o WhatsApp. Não pode mandar, doutor, o WhatsApp? Pode, sim, pelo WhatsApp. Ó, 11 9 14 53 47 90. 011 9 14 53 47 90. Obrigado, doutora. Boa Eu noite. que Até a agradeço. próxima. Um beijo, fica com Deus. Muito obrigada a Ô, todos. E com Deus André, um também. beijão, muito obrigada, viu? Ô, gratidão. Obrigado, doutora. Boa noite, gente. Fica com Deus. Se cuidam.